literalmente. Era impossível deslizar ou levitar naquela região astral. Anton se esforçou para abrir uma trilha com seu armamento energético, rasgando os elementos da dimensão astral inferior, no abismo. Isso atenuou ligeiramente os esforços daqueles que vinham atrás. Éramos seguidos por uma equipe bem comprometida e experiente, composta dos especialistas sob o comando de Jamar e Anton. Algo semelhante a um caminho pedregoso se mostrava abaixo de nós. Notamos essa singularidade da geografia astral ao descer o abismo quando, subitamente, imensos blocos de rocha da matéria extrafísica desprenderam-se de algum lugar e despencaram por todos os lados. Parecia que um vento assolador e outras forças cruentas da natureza os tangiam cada vez mais. Raul tosse sem parar. Em determinado instante, ao olhar para baixo, ouvi gritos e gemidos e vi algo similar à lava borbulhante, crescendo sempre em volume, ameaçando nos alcançar. Dentro da forma plasmática da lava, revolviam-se seres de aparência estranha, e escutávamos vozes guturais, grunhidos e outros sons incompreensíveis. Mais um pouco, gritou Jamar. Vejo alguma coisa mais além, acredito serem plantas. Por aqui a natureza extrafísica parece mais exuberante. Ou é isso ou se trata de outra armadilha. Claro, é algo muito simples e inofensivo assim, fungou Raul. Jamar devia estar com a mente muito ocupada ante tantas atribulações e cenas inusitadas, ou então as instalações à nossa frente gozavam de algum disfarce. Vegetação? Isso parecia algo difícil de conceber naquele ambiente das profundezas abissais, que progressivamente nos levava ao interior de uma dimensão pouco explorada. Quanto mais avançávamos, mais avistávamos rampas, morros, colinas. E mais ainda descíamos vibratoriamente a situações e lugares inferiores da esfera sombria. Entre tantas formações de relevo acidentado, divisavam-se vales preenchidos aqui e ali com pavilhões do tipo familiar aos campos de concentração do Reich. Naquele momento, ainda, não tínhamos explicação para o fenômeno, muito menos para o tipo de arquitetura que encontrávamos. Segundo os registros dos guardiões, porém, não poderíamos distrair nossa atenção com essas construções. E o instinto de Jamar assim o confirmava. Nosso alvo mental era outro. De repente, escutamos um barulho infernal, vindo aparentemente de todos os lugares. Como se fosse o ressoar de um sino acompanhado de uma música sinistra, enlouquecida. Sons inquietantes, de volume oscilante, como nunca tínhamos sentido antes, derramavam-se sobre nós. Sentir é a palavra, pois tinham o poder de despertar emoções depressivas, apreensões, memórias desagradáveis e um pavor alucinante. Mais uma vez, parecia que o médium Raul era o mais afetado. Cheguei-me ainda mais a ele. Neste momento, algo descomunal, talvez um fenômeno desencadeado pela vibração dos acordes, provocou uma avalanche líquida, que se derramou por inteiro sobre Anton e Jamar, que permaneciam à nossa frente. Formem uma barreira magnética e se protejam. Os guardiões se agarraram uns aos outros e se colocaram ao redor de nós. Água cristalina e pura escorreu das rochas, lavando a poeira e a sujeira aderidas a nosso perispírito. Mais um capricho da natureza. Nós nos locomovíamos em regiões abissais, correspondentes ao interior de fossas marinas e, mesmo assim, havia água cristalina, água doce escorrendo de rochas, lavando nossos corpos semimateriais que, adensados, percebiam o toque suave do líquido, como se estivéssemos encarnados. A água descia pelas encostas e saliências do rochedo, que se confundia com as rochas de matéria física daquela paisagem. Paradoxalmente, a água se multiplicava a cada metro que escorria. Estávamos na região astral do abismo, lugar dificilmente visitado por alguém. Era um local onde as leis da natureza deixavam transparecer certos enigmas e convidavam ao estudo de suas excentricidades. Interessante é lembrar vários pesquisadores encarnados, que gostam de pensar que são possuidores de toda a ciência espiritual. Talvez dissessem eles ser impossível a espécie de fenômenos que percebíamos à nossa volta. Por outro lado, nós, os espíritos,
Preferimos não dar a última palavra sobre nada que encontramos ou percebemos. Sabemos ser apenas desbravadores da geografia astral, iniciantes no estudo das leis da natureza, muitas das quais ainda ocultas, dado o desconhecimento total de seu alcance e de seus fundamentos. Excêntricas e enigmáticas em algumas dimensões, as leis naturais, à primeira vista, sugeririam contrariar aquelas já enunciadas pelos homens. Em essência, porém, não há derrogação das leis, somente ignorância acerca dos inúmeros mecanismos do mundo oculto, que espera para ser desbravado e catalogado pelos habitantes das diversas dimensões da vida. Assim é que assistíamos com espanto a determinadas manifestações fenomênicas com as quais deparávamos. A cada passo, depois das surpresas do caminho, descobríamos o significado e a procedência da série de eventos inusitados. Algum tempo após passarmos pela torrente de águas, estávamos livres da imundícia que se aderir aos nossos corpos semimateriais, embora estivéssemos encharcados. Era a primeira vez, depois de desencarnado, que senti a água me molhar. Creio que era devido ao adensamento dos nossos corpos espirituais, quase materiais naquelas circunstâncias. Percorremos mais um espaço dimensional de forma nada fácil e então todos nos sentamos ao solo astral, quase extenuados. Jamar nos ensinou a recuperar as energias através da respiração, extraindo o oxigênio tanto da água quanto da matéria astral que permeava a dimensão em que atuávamos. Assim, um a um se reabastecia. Era evidente que o ar naquela atmosfera não era exatamente de qualidade, principalmente se comparado ao ar que respirávamos em nossa metrópole. Mas, em meio às águas gélidas do abismo, adentrando a região mais profunda do solo do oceano, que podíamos esperar? De repente notamos que, diante de nós, uma construção se erguia como obra de um pesadelo, diferente de outras que avistáramos até então. Algum arquiteto de mente ensandecida talvez tivesse projetado aquele pavilhão, uma estrutura de dimensões gigantescas. As paredes ou laterais estavam cobertas de uma espécie de vegetação, talvez algum musgo. Outras plantas que ali proliferavam lembravam sequoias envoltas naquele mesmo musgo verde-oliva. Seria alguma experiência da ciência astral ou apenas excentricidades da natureza extrafísica do abismo? Vamos fazer uma pausa por aqui, pronunciou Anton. Enquanto isso, deixe Raul um pouco mais consciente no corpo, embora possa permanecer conosco aqui, ao mesmo tempo. Com um passe magnético aplicado por Saldanha, Raul como que se dissolveu, embora permanecesse naquela dimensão, ainda que meio transparente. Eu o envolvi carinhosamente, como a uma criança, seu corpo perispiritual lembrava a textura de uma água viva, devido à delicadeza que aparentava após o influxo de energia. Naquele momento, ele acordava no corpo físico em repouso. Possivelmente meio tonto, sentindo-se bailar em meio às duas dimensões. Continuava desdobrado, no entanto. Pouco mais tarde, tão logo ele retornou à nossa dimensão e seu corpo espiritual voltou à densidade necessária, Jamar deu por encerrado nosso breve descanso. Alimentos concebidos em nossa metrópole foram distribuídos aos guardiões. Eram semelhantes a pequenas frutas, porém com alto potencial energético. O tamanho de cada um dos elementos nutritivos era o de uma uva. Conforme eram consumidos pelos guardiões e também por mim, sentíamos uma onda benéfica percorrer nossos corpos espirituais, de tal modo que nos víamos novamente abastecidos, não obstante conservássemos a mente inquieta diante dos desafios pela frente. A água, que ainda corria entre as rochas, suspeitávamos agora ser obra dos imortais que nos dirigiam de mais além, e não dos cientistas da escuridão. Aquele líquido abençoado, estruturado em matéria astral superior, aplacara a sede de todos nós. Afinal, éramos espíritos, e não fantasmas esvoaçantes. O corpo que possuíamos conservava ainda os órgãos de suas duplicatas físicas. Levando-se em conta o contexto, isto é, o facto de estarmos adaptados ao ambiente onde nos movíamos, nossas necessidades eram bem mais materiais, se considerada a frequência vibratória das moléculas astrais de nossos corpos.
Jamar caminhou lentamente, próximo à construção que víamos à frente. Procurava se informar e se certificar de nossa segurança. Devia ficar atento a tudo. Creio que, durante nosso repouso, os seres da escuridão resolveram não nos incomodar. Contudo, sabíamos que nos observavam. A cada passo, olhos invisíveis escondidos em algum lugar nos espreitavam. Nossa segurança era relativa. Precisávamos manter a conexão com o propósito elevado de nossas atividades, a fim de que os campos de proteção em torno de nós pudessem se sustentar. Precisamos seguir avante, concluiu Jamar, segurando a mão de um dos guardiões e auxiliando-o a se levantar do solo astral. É claro que todos tínhamos receio de enfrentar o perigo. O planeta Terra ainda é hostil a uma cultura e a uma política superiores, como as que representávamos. Estávamos em território dos dragões e, ali, a política e os métodos eram mais complicados. Tínhamos a sensação de penetrar numa situação ainda mais misteriosa e com desafios nada encorajadores. Quando a equipe de especialistas da noite se aproximou ainda mais da construção extrafísica, notamos algo diferente na constituição das plantas que cobriam o lugar. As folhas não respondiam a nenhum estímulo. Pareciam artificiais, nada levava a crer que eram naturais daquela dimensão. Não tinham substância vital, em absoluto. Não viviam. Mais além, um grupo de seres corria da presença dos guardiões. Seriam os cientistas? As inteligências sombrias que administram ou ainda usam este pavilhão parecem não ter condições de manter estruturas vivas por aqui, falou Saldanha, curioso com o que via. Segurou uma folha nas mãos e notou que ela parecia absorver fracamente a vitalidade de seu copo espiritual. Mas nada que se afigurasse perigoso. Estranho pensar que os seres que construíram estes pavilhões enormes usaram plantas híbridas para revesti-los. Por quê? Teriam algum motivo oculto por trás desse comportamento? Observou Saldanha, intrigado. A criação mental era muito semelhante à sua duplicata no plano físico, contudo, destituída de vida. Pelo menos à primeira vista. É muito difícil imaginar por que se utilizaram desse recurso para o revestimento do pavilhão. Ao que tudo indica, a planta não replicou todas as características da espécie observada na dimensão física, no entanto possui propriedades de absorção. Temos de pesquisar isso mais tarde, falou Anton. Por ora não podemos nos deter em minúcias. Desta vez, estávamos em um local que parecia haver recebido uma influência diferente daquela a que nos habituáramos nesta excursão. Por enquanto, não se via nenhum movimento de forças antagônicas. O que poderia ser altamente enganador. Afinal, estávamos em território das sombras, um ambiente totalmente avesso ao sistema de vida superior e a seus emissários. Ali, éramos estranhos e indesejáveis, pois representávamos um elo com uma política e um sistema de vida opostos ao que vinha sendo adotado naquelas plagas. A aparência do lugar se modificava a cada parcela de tempo. Em sua maioria, avistávamos a construção gigantesca. No outro momento, estávamos num espaço dimensional aberto, como se fosse uma clareira. A largura e a extensão do ambiente eram verdadeiramente grandes. De repente, o pavilhão avistado anteriormente parecia estar muito longe, distante de onde estávamos. Jamar e Saldanha chamaram a atenção para uma possível ilusão óptica instalada pelos cientistas, a fim de mascarar a estrutura dos laboratórios do abismo. Vejam, apontou Raul, ao longe. Há mais plantas por ali, observem bem. O lugar se assemelhava a um ginásio esportivo, embora, ante um exame ligeiro, não se percebesse nenhum equipamento. Diferia do ambiente anterior. No entanto, o chão parecia ser de matéria virgem, natural daquele plano. Não havia revestimento algum no piso. De maneira inesperada, a lava antes observada aproximava-se sorrateiramente, como que adquirindo vida própria. Comportava-se como entidade viva. A aura que dela irradiava também aparentava ser algo vivo, embora não físico, devido à natureza escura e maligna da lava. Esse foi o relato dos guardiões, ao retornar do reconhecimento externo da construção.
Ou seja, a tranquilidade era apenas aparente. Do meio das plantas que Raul avistou, descia uma rampa, cuja estrutura, em alguns lugares, evidenciava buracos escavados na matéria virgem do lugar, dispostos de maneira aleatória. Num ângulo gradativamente maior, tanto no sentido vertical quanto no horizontal, a rampa era descomunal, cheia de reentrâncias irregulares. Após observação mais detalhada, podia-se notar que apresentava uma inclinação ao mesmo tempo acentuada e em formato de caracol, que penetrava em direção ao interior do abismo. Porém, em virtude da descida vibratória, conduzia também a regiões cada vez mais profundas dessa dimensão. Nas encostas e nos buracos da estrutura, surgiam serpentes que se locomoviam, debatendo-se por sobre as rochas, embora parecessem sem vida, como se fossem criaturas artificiais e teleguiadas. Descobrimos depois tratar-se de criações mentais dos entes que faziam do horror o seu lar. Naquele justo momento em que analisávamos a estranha construção e as reentrâncias do solo, sentimos tremer o chão abaixo de nossos pés, como se as placas tectônicas estivessem se movimentando. Jamar arregimentou imediatamente todo o contingente dos guardiões especialistas. Devíamos sair imediatamente dali. Raul estava sob nossa responsabilidade. E se aquela paisagem mutante fosse parte de outro sistema de armadilhas psicomecânicas desenvolvido pelos cientistas? Nossa saída se deu pela estrutura em forma de espiral, cuja direção apontava para mais fundo no abismo. Colocávamos os pés nos buracos e descíamos lentamente, com cuidado para não resvalarmos precipício abaixo. Aquela rota de escape, na verdade, era relativa, duvidosa, pois apenas pressentíamos aonde chegar após a descida vibratória. De todo modo, durante nossa breve estadia os guardiões apuraram informações relevantes sobre o ambiente, no intuito de mapear cada lugar e diminuir as surpresas. Passado certo tempo, em que conhecemos melhor os mecanismos do lugar, descíamos mais velozes, quase corríamos rampa abaixo. Como sempre acontecia nos momentos de perigo, uma espécie de sexto, ou sétimo sentido alertava Raul. Ele era exímio em farejar perigos, e foi com base nesse sentido extra que Jamar e Anton tomaram as devidas providências, com os demais guardiões. O médium desdobrado abriu os olhos desmedidamente. Parecia ter visto uma assombração. Deteve a marcha e ficou por ali, parado, inclusive obstruindo a passagem dos demais guardiões, como que observando algo distante. Estava em transe. Jamar aproximou-se dele e, tocando-o ligeiramente, perguntou: Raul, vê algum perigo mais adiante? Não podemos nos deter aqui por mais tempo. É algo incompreensível para mim. Não tenho palavras para explicar o que sinto e vejo. Parece que estamos descendo em meio a rochas, metais e terra. Sinto-me abafado e quase sem ar. É exatamente como estamos nos locomovendo, meu amigo. Para nós, a matéria física não representa nenhum obstáculo, devemos nos precaver com relação à matéria astral, que permeia o mundo físico. Esse tipo de matéria ou antimatéria poderá oferecer relativa resistência à nossa ação, pois vibra na mesma frequência de nossos corpos atuais. Tenhamos maiores cuidados. Vamos em frente, gritou Anton para a equipe. Assim que retomamos o passo, uma avalanche de matéria astral desabou à nossa frente, causando tremenda comoção em toda a volta. O desmoronamento fez com que o material de que eram constituídas as rochas ao redor se desfizesse em 1000 pedaços, fazendo o som de cristal quando se quebra. Fumaça, estilhaços e um pó finíssimo se espalharam pelo ambiente, obscurecendo nossa visão. Saímos da rampa correndo, literalmente, a fim de proteger Raul dos impactos energéticos e da ressonância densa da vibração dos materiais. Nossa saída se deu no exato momento em que chamas se ergueram por todos os lados, partindo inicialmente das encostas. Jamar saltou por cima de corredores de lava, que abriam caminho em meio ao fogo que, àquela altura, era liberado do interior do planeta. Era um fogo de constituição astral, extrafísico. O guardião carregava Raul nos braços, com extrema habilidade e cuidado, apesar dos movimentos que fazia.
depressa, gritou o Atabe, o guardião e amigo. Precisamos nos colocar em segurança. Curiosamente, durante toda a travessia não entramos em contato ou comunicação com nenhum ser vivo sequer. Deduzimos que tal situação se devia exclusivamente à existência das armadilhas, montadas de certo para impedir a entrada em algum lugar proibido, caro aos seres da escuridão. Depois de afastar os destroços e os estilhaços, os guardiões iam à frente, abrindo caminho para Raul, Saldanha e eu, que acompanhávamos de bem perto o médium carregado por Jamar. O especialista da noite pousou Raul ao chão, e nesse instante podemos observar mais atentamente o lugar ao nosso redor. Tudo era artificial. Era o produto de criação mental e, talvez, de uma técnica associada, desenvolvida pelos seres que patrocinavam aquele lugar. Gramas artificiais e folhas eram esmagadas pelo pisar dos guardiões, que ainda abriam lugar para nossa passagem. Parece que uma equipe de cientistas trabalhava aqui no pavilhão e o abandonaram devido a algum perigo iminente. De repente, substituindo fogo, esguichos de água fétida irromperam do solo astral, como geysers, e ajudaram a compor o painel de mau gosto que caracterizava o local. Atravessamos correndo o lugar, a fim de preservar a integridade do corpo espiritual do médium e, ao mesmo tempo, seu duplo etérico, quando fomos introduzidos diretamente numa paisagem fantástica, produto da loucura de mentes diabólicas. Agora sim, estávamos frente a frente com o sistema de laboratórios do abismo. Cúpulas feitas de um material semelhante a cristal erguiam-se diante de nós. Não se sabia, então, se eram naturais ou artificiais, como o ambiente do qual vínhamos. Uma coisa, porém, era certa. Tudo parecia obra de um pesadelo sem fim. Várias formas sem arranjo, todas distintas entre si, mas que, se postas umas ao lado das outras, pintariam um quadro digno do inferno de Dante. Das pontas que emergiam das estranhas de cada cúpula saía fogo, como chamas que consumiam algum resíduo gasoso, semelhante ao que ocorre em algumas usinas siderúrgicas. As labaredas pareciam se movimentar de um lado para outro, em conjunto, numa dança abominável. Neste instante, foi Saldanha quem falou, em volume especial, para todos ouvirem, é obra dos cientistas acostumados com magnetismo e hipnose. Sabe algo mais a respeito, Saldanha? Fale, porque precisamos completar este quebra-cabeça, disse Anton. Sim, eu me recordo de algo similar, porém em dimensões menores. Na época em que eu servia sob o domínio dos magos negros, era um dos magnetizadores mais bem informados de nossa horda. Cheguei a ver um projeto piloto de um laboratório que deveria ser construído segundo os planos de engenheiros e técnicos a serviço das trevas. Isto aqui me parece a materialização dos projetos que vi naquela ocasião. Mas você sabe para que servem as cúpulas e todo esse aparato que temos adiante? São criações dos cientistas, elaboradas a partir da matéria astral desta própria dimensão, e atendem a um plano deles e dos magnetizadores. Se não estou enganado, trata-se de uma incubadora de grandes proporções. Incubadora? Perguntei, depois de muito tempo calado. E qual a finalidade de uma incubadora neste ambiente hostil do mundo astral? Ora, Ângelo, falou Jamar. Embora estejamos lidando com espíritos avessos à ética cósmica, não se esqueça de que eles possuem uma inteligência em comum. São cientistas, médicos, engenheiros e toda uma falange de técnicos a serviço da escuridão. Por certo, seus planos visam a algo muito inteligente que desejam reproduzir, em série. Logo após o comentário de Jamar, notamos, pela primeira vez nesta etapa de nossas atividades, alguma coisa que lembrava um ser vivo de verdade. Eram répteis, como se fossem lagartos gigantes, em si considerando o tamanho normal dos lagartos observados na crosta. Claramente, queriam fugir da nossa presença. Ao passo que se arrastavam sobre as quatro patas, como faria um lagarto qualquer, eles podiam se erguer e, cambaleando, caminhavam sobre as duas patas traseiras, usando as outras como se fossem mãos. O quadro era interessante de se ver e, ao mesmo tempo, inspirava algo indefinível,
talvez um misto de horror e comiseração. Seriam vigias sob as ordens do poder dominante? Em torno dos meus pensamentos, costumavam girar muitas teorias sobre os seres reptiloides, assim os chamo por falta de um nome apropriado. Pareciam ser os únicos seres vivos do lugar. O aspecto deles me deixou intrigado pois, segundo a teoria dos guardiões especialistas, qualquer ser com aparência diferente da humana, cujo comportamento denotasse iniciativa de pensar e agir, indicava um caso de degeneração da forma perispiritual. Seria muito mais uma etapa da metamorfose que, sujeita às leis da natureza, era desencadeada por uma influência externa, indutora daquele estado. Ainda, representava um retrocesso na configuração astral devido ao mais alto grau de barbárie mental ou de uma postura radical e persistente na direção contrária às leis do progresso. Invariavelmente, aquele não era o estágio final do processo, mas uma das etapas iniciais. O ser em questão, ainda segundo os especialistas de nossa dimensão, perderia gradualmente a integridade perispiritual até retroceder a um sistema fechado de energias e pensamentos. A transfiguração alcançaria o ápice no estágio de ovoide, momento em que o ser perderia totalmente a forma humana, que se retrairia até à total absorção por um corpo mental degenerado. Todos os seres que começassem uma transformação como essa fatalmente alcançariam a forma ovoide, a menos que houvesse tamanha força mental capaz de fazê-los retomar a marcha ascendente. Mas que força? Não era claro para mim. A forma ovoide era semelhante à da célula-ovo, simbolicamente representando, portanto, um regresso aos instantes após a concepção, registrada na mente enferma ou sob influência hipnótica. Será que, pelo que víamos, poderíamos concluir que os tais lagartos eram realmente seres degenerados, cuja forma obedecia a uma sugestão mental de um dos ditadores locais? Seriam porventura seres humanos em retrocesso da forma? Ou então outro tipo de criação mental, talvez elementais artificiais? Eu não seria capaz de dizer por que esses pensamentos me deixavam tão intrigado. Provavelmente meu corpo mental até já registrara o ocorrido e tivesse a solução ou a resposta às indagações que me vinham à tona. Os seres apareceram e desapareceram de modo muito rápido, mas com tempo suficiente para que eu pudesse fazer todas essas conjecturas. De repente, tudo à volta se modificou. Em meio às cúpulas, surgiram elementos de uma natureza primitiva do plano astral. Algo não combinava naquele espetáculo todo. Mas ainda não sabíamos o que. Estávamos todos encravados na natureza hostil do plano astral inferior. Aliás, no picadeiro de um circo de horrores, que traduzia a mistura de artefatos criados e mantidos por mentes vivas ou por meio de algo diferente do que supunhamos. O que seria, afinal? Novamente foi Saldanha quem nos alertou. Tudo o que percebemos é obra da irradiação mental ou da criação puramente mental. Neste ambiente, estamos mergulhados numa espécie de projeção que faz com que tudo à volta se comporte de acordo com uma série de imagens predefinidas em algum equipamento. Algo semelhante à cidade que encontramos no início de nossa jornada? Perguntou Raul, lembrando-se dos eventos iniciais. Certamente os autores desse tipo de criação são seres especializados em hipnose e adestrados numa técnica de projeção de imagens semelhantes aos hologramas, explicou Anton, depois de ouvir Saldanha. Mas será que, o tempo todo, estivemos vivenciando uma ilusão? Não creio que tenha sido todo o tempo, mas, sim, durante a última etapa de nossa caminhada, respondeu Jalmar. Depois de alguns minutos de reflexão, Anton continuou, o holograma visava principalmente médiums e sensitivos desdobrados nesta dimensão. Alguma coisa ocorreu, e a projeção não funcionou o tempo todo. O campo energético que sustentava a aparência caiu por instantes, e aí a realidade voltou a nos envolver. Ao que tudo indica, o plano dos dominadores deste lugar não daria certo mesmo. Entretanto, depois de tudo isso, fico pensando como devemos ter mais cuidado com esses seres. Entendo por que José Pigleber nos pediu para realizar esta tarefa sem delongas.
Imagino a ameaça que representam projeções de tal proporção no andamento de uma reunião mediúnica. E, sem sombra de dúvida, um risco muito grande. Outra pausa para novas reflexões diante do exposto e, desta vez, foi Raul quem acrescentou: imagino a quantidade de médiuns que já não está se deixando dominar por imagens advindas de espíritos especialistas. Quanto mais se não conhecem o fenômeno que observamos aqui. Aí sim, entregam-se de corpo e alma a informações e observações induzidas por outras mentes, que projetam uma falsa realidade. Exatamente, falou Saldanha. Novos seres com aparência de lobo apareceram diante de nós. A princípio eram poucos. Todos pareciam dominados por um misto de medo e curiosidade. Mas em suas bocas estranhas havia um quê de crueldade disfarçada. Um desses seres foi capturado por Watabe, o guardião, e trazido à presença de Jamar e Anton para exame. Mostrava-se arredio e mesmo atemorizado. A singular criatura mantinha-se em pé como um humano, porém tinha um ar mais primitivo e um aspecto quase extravagante. A cabeça guardava certa semelhança com a de um lobo das paisagens do mundo físico, mas possuía alguma coisa na nuca. Era uma espécie de microchip, segundo Anton, que, é claro, foi quem primeiro diagnosticou o implante. Portanto, eram rastreados e conduzidos por alguém, de um outro lugar. Tudo isso não seria insólito e assustador se não fossem certos fios que emergiam da estrutura astral dos seres exóticos, como se fossem cabos entranhados naquilo que um dia possivelmente constituiu os centros de força de seus corpos semimateriais. O lobo humanoide, o Ataba assim o classificou, estava nervoso e movimentava-se muito. Os olhos pareciam quase humanos, de tal modo eram expressivos. Cor de mel era o tom predominante naqueles olhos irrequietos. Raul ficou boquiaberto ao observar aquela criatura tão diferente de qualquer outra que antes conhecera. Mais uma vez, esguichos fétidos de matéria astral irromperam perto de nós. No entanto, Jamar e Anton, assim como Watabe, não se deixaram intimidar com as manifestações descontroladas da natureza umbralina. Entre os elementos ao redor, mais além das cúpulas que avistamos antes, divisei outra redoma, que se mantinha todo o tempo encoberta pela névoa de um pântano até então não percebido. Se não fosse a firmeza de Anton e Watabe, o animal talvez tivesse fugido, ou então atacado. Mas nada. Ele permaneceu parado e tremendo, ali mesmo. Anton sugeriu que fosse conduzido ao aeróbus e, mais tarde, a um dos postos de apoio dos guardiões, para futuros estudos. A peculiar estrutura extrafísica do ser debatia-se violentamente, em convulsões. O ser humanoide enfrentava um conflito sem precedentes. Quem sabe, ao encontrar uma equipe de representantes do plano superior, não entrara em crise emocional, relembrando ou tendo lampejos de seu passado na forma humana. De qualquer maneira, estava em crise. Raul saiu andando, absorto em reflexões a respeito do ser que tínhamos sob nossa guarda. Um urro foi ouvido em meio à nuvem de fuligem daquele oceano de matéria do plano inferior. Raul parou sua caminhada, enquanto olhava fixamente para a frente, em direção às cúpulas e à natureza descontrolada, donde se presumia virem os urros e outros sons incompreensíveis. No mesmo instante, como que de dentro do lodo e da atmosfera infecciosa do local, surgiram seres diferentes do que era vigiado pelos guardiões. Formavam uma turba, um emaranhado de corpos de pele áspera e escura. Tinham o feitio de réptil. Alguns carregavam macas, sobre as quais havia vários corpos de aspecto bastante atípico, e feio, é preciso dizer. Coisas indefiníveis repousavam nas macas, estruturas que lembravam um novelo de algum material vivo, encoberto por uma gosma ou algo semelhante. Anton deu sinal para todos se acalmarem. Jamar aproximou-se de Raul, que se mantinha na posição de antes. A matéria astral daquela dimensão era semelhante a barro, que grudava nos corpos daqueles seres infelizes. Bruma espessa, de tons que iam do ocre ao carmim, condensava-se sobre a cúpula antes vista e aos poucos parecia se expandir, dominando a paisagem ao derredor. Vapores quentes subiam que ia ali,
desmanchando-se após, como se advindos de um mundo ainda mais inferior, se é que pudesse existir algum. Rajadas de vento reinavam na paisagem astral, como se estivéssemos em meio a um tsunami. Criações mentais de nível inferior proliferavam por toda parte. Ora eram serpentes, ora seres em forma de outros répteis. Foi Saldanha quem nos informou a respeito. Esses tipos incomuns são as criações desorganizadas da mente de magos e magnetizadores. À semelhança do que ocorre com os seres humanos encarnados, eles também projetam criações, muitas vezes de modo inconsciente, que se afiguram hediondas e assustadoras. Tais clichês são, na realidade, a demonstração cabal da combustão de sentimentos e emoções que consome seu interior. Você fala com tanta propriedade, Saldanha, falei, algo irônico. É claro, meu amigo, respondeu o antigo magnetizador. Eu mesmo experimentei situação semelhante à que descrevo. Fui alguém que trabalhou um dia a serviço das sombras. Não esperava que Saldanha se pronunciasse com essa entonação de voz, nem com tal franqueza desconcertante. Resolvi calar qualquer outra observação. Mais um uivo estridente foi ouvido em meio à tempestade dos elementos daquele pandemônio astral. Saldanha voltou-se para a espécie de lobisomem que os guardiões haviam capturado e, mirando intensamente seus olhos, descobriu algo surpreendente. Era um ser humano, um espírito que havia sofrido uma transformação através de processo hipnótico profundo. Foi submetido ao fenômeno da licantropia e mantinha-se sob a vigilância de seus algozes. Saldanha falou para Jamar: acredito que posso ajudar neste caso. O espírito à nossa frente sofre muito, e o aspecto externo é apenas fruto da transformação imposta por um dos magnetizadores do astral. Como já pratiquei esse tipo de indução, posso revertê-la, fazendo com que retome a forma humana. Jamar consentiu, e Saldanha assim o fez. Olhando fixamente para os olhos da criatura, Saldanha ordenou com firmeza e intenso magnetismo na voz: você é humano. Volte à sua forma normal. Retome sua humanidade. Relembre a forma antiga e reassuma seu papel na vida. Depois de alguns momentos, a criatura entrava em choque, tremendo violentamente, porém não conseguia tirar os olhos de Saldanha, que falava cada vez com maior intensidade e vigor mental: você é humano, e não lobo. Recorde sua forma humana anterior. Reassuma sua humanidade. Dos olhos de Saldanha, pareciam irradiar chamas, tamanha era a energia que emanava dele em direção à criatura. Interrompendo o processo, como se a resistência se afigurasse maior que o previsto, Saldanha pediu a Raul que se dispusesse a ajudar. Este se colocou em sintonia com a mente do magnetizador e, em alguns minutos, vimos o perispírito do médium acoplar-se à forma astral da criatura, como se ficassem justapostos um ao outro. O ser que recebeu o impacto do magnetismo de Saldanha deixou-se conduzir no processo de acoplamento. O que se passou em seguida foi algo interessante e sobretudo maravilhoso de se ver. Incitado pelo contato com o psicossoma de Raul, desdobrado, o suposto lobisomem recebeu choques intensos, como se eletricidade estivesse sendo transmitida a ele através do médium. Era um choque anímico de relevante proporção. Ao receber as energias oriundas da fisiologia espiritual do médium, depois do impacto magnético, a conformação de lobo cedia lenta e paulatinamente à estrutura humana. Raul logo foi desacoplado do humanoide e então modificado e pôde até presenciar a transmutação final, quando o antigo licantropo voltou a assumir a forma humana. Lágrimas corriam de sua face enquanto era abraçado por Saldanha, que o acolhia generosamente nos braços. Após algum tempo, nosso amigo Saldanha falou novamente: eu mesmo fui um magnetizador das trevas no passado, acostumado a induzir outros espíritos aos processos de licantropia e isontropia. Por isso, reconheci imediatamente que este ser era um humano desencarnado subjugado pela ação hipnótica de algum magnetizador. Entretanto, caso se tratasse de alguém em via de perder a forma perispiritual sem a interferência externa, análogo procedimento não surtiria nenhum efeito.
Em quadros assim, em nenhuma hipótese seria viável restabelecer a configuração humana por meio de um agente externo, pois, para que isso acontecesse, o magnetizador precisaria deter leis naturais em andamento, e isso não seria possível. Somente nas situações em que houve indução hipnótica é que se pode, também pela hipnose ou magnetismo, promover a retomada da forma astral original. Raul forneceu o modelo humano de sua estrutura astral, já que nosso irmão tinha dificuldades em rememorá-lo por conta própria. Com o choque anímico, possível apenas devido ao fato de Raul estar encarnado e, portanto, possuir duplo etérico, foi menos trabalhoso recompor a forma perispiritual do nosso irmão. A explicação de Saldanha não poderia ser mais clara. Jamar aproximou-se do espírito e cobriu-o com uma vestimenta fluídica, envolvendo com intensa vibração. Depois de o resgatado refazer-se, ele se ofereceu para guiar-nos até as incubadoras, em uma das cúpulas onde deveria estar fincada a importante base dos cientistas. Assim que ingressamos no ambiente da primeira cúpula é que percebemos a real extensão de suas instalações. Era gigantesca. No interior, era uma construção em forma de favos, assemelhada a uma estufa. Música inquietante enchia o ambiente. Uma avalanche de acordes de uma melodia exótica, que parecia irradiar de todos os lugares ao mesmo tempo, era percebida por todos. A música estapafúrdia repercutia na cúpula, de modo que tudo ao nosso redor parecia vibrar com um leve tremor. Foi Saldanha quem primeiramente identificou a natureza dos acordes. É um método de hipnose que usa a música como instrumento. Tal qual ocorre entre os encarnados, com certas músicas de batida insistente que se materializam na Terra, entre compositores e cantores que captam impulsos do astral. Mas não se preocupem, o som não tem efeito sobre nós. Pelo que vejo, afeta somente quem já se submeteu a sessões magnéticas sob o comando dos magos e magnetizadores. O objetivo é aprofundar ordens pós-hipnóticas em suas vítimas. A música não era produzida por alguém em especial. Era reproduzida de forma mecânica, estranhamente direcionada para aquele lugar. 2 cientistas apareceram de repente, vestidos de uniforme verde-oliva, mas não davam mostras de se importar com nossa presença. Até se dirigiram a Raul de maneira pouco comum aos agentes das sombras. Quem sabe estavam acostumados a receber por ali pessoas desdobradas para suas experiências. Ao abordarem Raul, entabularam uma conversa rápida. O mais alto deles principiou: assombroso nosso pavilhão, não é mesmo? É uma maravilha da técnica dos dominadores. Estamos satisfeitos em poder servir e trabalhar com os equipamentos que nos foram concedidos. É realmente um assombro, respondeu Raul. Estou admirando sua técnica. Para que serve toda esta cadeia de laboratórios? Não lhe explicaram ainda? Todos os dias comparecem aqui alguns médiums desdobrados, a fim de nos fornecer ectoplasma. São nossos parceiros. Somente eles podem passar pelas armadilhas e, como você conseguiu entrar aqui, suponho que seja um dos nossos. Claro, claro. Apenas não tive tempo de me inteirar a respeito do lugar. Fiquei sobrecarregado com tantas informações que me foram passadas antes, às vezes nossa equipe esquece de algumas coisas importantes. Afinal, temos pressa e somos procurados por quase todas as organizações que trabalham em sintonia com nossa política. Mas, vamos lá. Me acompanhe. Seguimos Raul de perto, sabendo agora que os cientistas viam apenas um médium desdobrado, sem perceber a presença dos demais de nós. Ele andou alguns metros e ultrapassou uma barreira magnética. Tão logo adentrou o novo ambiente, desdobrou-se à nossa visão um vasto espaço constituído de formas sextavadas, em cujo interior havia alguma coisa que ainda nos escapava à visão. Acima, exatamente no teto da cúpula, havia algo em determinado nicho, um equipamento em forma de olho, que irradiava ondas hipnóticas por toda a sala. Foi um dos cientistas quem explicou a Raul a situação: este é o olho que tudo vê. Somos monitorados por este equipamento colocado aí por nossos supervisores.
Ele também serve como meio de irradiar ondas mentais para os cânceres astrais. Cânceres? A que você se refere? Veja os favos sextavados. Dentro deles são colocados seres ovoides, aos quais damos o nome de cânceres astrais devido ao grau de ódio que apresentam e ao tipo de vibração que emanam. Ficam na penumbra, pois exigem ambiente preparado, a fim de segregar a espécie de matéria mental de que necessitamos em nossos experimentos. Os seres inferiores, ou seja, os répteis e cavernícolas, são nossos escravos e saem pelas regiões ermas do mundo astral capturando os ovoides e trazendo-os para as incubadoras da escuridão. Em nossas câmaras, recebem tratamento hipnótico dia e noite. Tudo aqui é elaborado com o intuito único de conservar o estado alterado das consciências dos ovoides. São mantidos em constante pesadelo, imposto pelo tratamento hipnótico. Em intervalos regulares de tempo, recebem choques elétricos produzidos por mecanismos ligados à sua estrutura degenerada. Na verdade, são ferrões conectados a baterias de eletricidade, os quais se destinam a fazê-los sofrer. Minha parte predileta. Sofrer, não, sofrer terrivelmente, interrompeu outro cientista. Ele, que tinha olhos vidrados, nessa hora excitou-se visivelmente, maravilhado com o relato. Deu boas gargalhadas ao escutar seu gemido mental. O cientista de maior estatura prosseguiu: nesse estágio, produzem uma substância preciosa, produto de violenta descarga emocional. Essa substância é um excelente material para certas experiências que realizamos. Raul, tanto quanto nós, ficou estupefato com as revelações, tanto quanto com o sadismo dos cientistas. O médium conteve-se para não vomitar diante do que viu e ouviu. Na realidade, só obteve êxito porque, como não éramos percebidos pelo pequeno grupo de cientistas, Jamar aproximou-se dele e aplicou-lhe um passe, dando-lhe forças para resistir à exposição macabra. Pesquisamos cada detalhe da incubadora da escuridão. Anton resolveu retirar um dos ovoides e conduzi-lo para estudos na base dos guardiões. Os ovoides e as larvas ou vibriões são muito procurados por outras organizações, continuou o cientista, sem perceber-nos a presença. É um produto especialíssimo que fabricamos aqui, em larga escala. Como pode ver, temos orgulho de liderar esse mercado. Inúmeros grupos disputam esses seres para usá-los em vinganças pessoais. No entanto, os mais valorizados são as larvas e os vibriões. Eles são requisitados para serem utilizados nos odiosos filhos do Cordeiro, um monte de bastardos que nos incomodam constantemente. Será que não sabem a respeito da organização deste lado? Porventura não temem o poder dos dragões? Aventurou-se Raul, para disfarçar a situação imprevista de agente duplo. Os miseráveis tentam de tudo contra nossas bases e laboratórios. Um completo desrespeito. Como são hipócritas, falando de livre-arbítrio, interferiu o outro técnico, que salivava um misto de ódio e desdém. E o primeiro retomou as explicações. Felizmente nunca encontraram as incubadoras nem os laboratórios principais. O cientista não desconfiava que Raul representasse os imortais. Somente pessoas autorizadas podem visitar essas regiões e, quando encontramos alguém por aqui, temos certeza de que são autorizados pelos dominadores. Afinal, somos invencíveis, e nossas defesas, intransponíveis. E como as outras organizações obtêm amostras desses ovoides já trabalhados hipnoticamente. Não podem obtê-los senão por um preço muito alto. Afinal, nada é de graça. Como recrutamos mais e mais servidores entre os viventes, trocamos alguns desses miseráveis nas incubadoras por parceiros humanos, que compõem nosso time de médiuns. Quem estiver interessado, que alice parceiros para nós. Tão logo implantemos elementos da nanotecnologia nos cérebros astrais dos viventes e passemos a controlá-los completamente, liberamos número de exemplares e tipos de ovoide proporcionais à quantidade e à qualidade dos parceiros oferecidos. Também precisamos muito de outro elemento que somente os humanos possuem, e que é aceito como moeda de troca. Trata-se do duplo etérico dos viventes,
o qual adquirimos das organizações que nos procuram em grande quantidade. Os duplos nos servem de fonte de abastecimento vital para diversas experiências sensoriais que aqui realizamos. Quando nos entregam corpos etéricos capturados, expedimos novos ovoides ou vibriões para os clientes que os encomendaram. Não entendo ainda hoje como podem roubar duplos, se os viventes ainda estão encarnados. Como fazer para dissociar corpos etéricos dos físicos, sem aniquilar um indivíduo? Isso é bem simples. O que é mais difícil é encontrar um duplo dotado de cota vital ativa e aproveitável. Em geral, são imprestáveis os corpos etéricos mais fáceis de obter, isto é, os de usuários de drogas, entre elas o fumo e mesmo o álcool. Neste caso, estão contaminados e não nos servem para as experiências. Encontrando-se os que estejam preservados, basta magnetizar um indivíduo com movimentos longitudinais intensos e dar ordens firmes para a dissociação do duplo etérico, que responde imediatamente ao comando mental. Até mesmo um vivente pode realizar o procedimento. Não é em nada difícil. Uma vez projetado na dimensão etérica, o fio que liga o duplo ao corpo físico se distende por distâncias incríveis. É aí que o transportamos para nossos refúgios. Portanto, quando os interessados recorrem a nosso serviço nas incubadoras, atendemos-los mediante o pagamento tanto em duplos etéricos reféns quanto em parceiros entre viventes que compareçam em corpo astral, de bom grado. No que tange aos últimos, nossos clientes tratam de aliciá-los utilizando diversos métodos. Enquanto as explicações se desenrolavam, Raul ouvia a estranha música que, desde o início, preenchia todo o ambiente com seus acordes. Era a música hipnomecânica. Embora não fosse plenamente afetado por ela, o médium sentia-se incomodado. Resolveu conduzir a conversa a um termo, mas não é um preço bem alto em troca dos ovoides? Claro que sim. O valor é compatível com a qualidade do produto. Ou seja, estes seres que estão nas incubadoras não são simples ovoides em seu estado natural, como os há por aí, nos charcos do abismo. Nós os caçamos com nossos escravos e oferecemos-lhes tratamento integral. Fazemos um treinamento hipnótico de longo prazo, viciamo-los em determinadas substâncias e, em alguns deles, insuflamos elementos radioativos e bactérias. Quando nossos ovoides entram em contato com o psiquismo humano, despejam imediatamente, nos centros de força dos viventes, todo o conteúdo armazenado nos pseudocérebros semimateriais. Veja que entregamos um produto muito bem elaborado, de grande qualidade. Mais adiante, observamos espíritos inertes, que dormiam, talvez sob a ação de alguma droga. Eram mais de 300 espíritos em animação suspensa, cujas mentes pareciam hibernar, induzidas por algum processo ainda desconhecido por nós. Porém, Saldanha já sabia o que se passava, pois conhecerá processos semelhantes nos tempos em que estivera sob o império dos magos negros. Raul ficava cada vez mais estarrecido diante da naturalidade, e do prazer, com que os cientistas revelavam o sistema desenvolvido nas incubadoras do abismo. Jamar fez um sinal para Raul, e ele tratou de se liberar rapidamente da dupla de técnicos de verde-oliva, a fim de prosseguirmos a tarefa. Graças à ajuda do ser extrafísico cuja forma humana Saldanha recuperou, conseguíramos entrar no primeiro laboratório dos Senhores da Escuridão. Descobrimos, enfim, a ponta do iceberg que indicava o caminho para as monstruosidades perpetradas pelos ditadores do abismo. Por ora, não adiantava interferir naquela cúpula, a prudência mandava guardar. Anton e Jamar decidiram deixar ali, de prontidão, um destacamento de mais de 100 guardiões. Assim que recebêssemos ordens dos imortais, seria desarticulado todo o sistema de incubadoras. O especialista da noite endereçou um pedido direto aos espíritos ligados à assistência astral, para que também viessem e montassem um abrigo hospitalar nas imediações. A maior fração possível de ovoides ali aprisionados precisaria ser recolhida, assim que os guardiões entrassem em ação. Aqueles infelizes deveriam ser transferidos a uma instituição do espaço especializada no trato com tais seres e suas particularidades.
Quanto à nossa diligência, a ordem era prosseguir em busca dos demais laboratórios. As pistas ali recolhidas nos ajudariam a traçar a rota. Não poderíamos ser complacentes com outros delitos cometidos sem que interferíssemos ou, no mínimo, sem que os guardiões pudessem contrapor as atrocidades com estratégias de ação e combate. De volta aos caminhos ermos que nos esperavam, atravessamos uma área pantanosa, repleta de charcos que recendiam a amônia e enxofre. Em meio ao tétrico cenário, contavam-se muitas outras redomas, mais de uma centena delas, todas abrigando viveiros ou incubadoras. Destinadas a manter seres ovoides e vibriões prisioneiros de sugestões hipnóticas, além de desenvolver e aprimorar técnicas abomináveis para subjugar outras inteligências, a própria existência daquelas cúpulas, celeiros de crimes contra a humanidade, atingia as raias do absurdo. Ao longe, avistamos um espírito que supunhamos ser um vigilante. Erguia-se sobre uma espécie de árvore com muitos galhos, embora estivesse completamente nua, sem folhas. O ser desconhecido voltou-se para o comando dos guardiões. Alto lá! Quem ousa transpor os limites do abismo? Gritou o sentinela. Quem é o vivente que se atreve a entrar nos domínios da escuridão? Acaso intentam fugir das cadeias eternas destinadas a colocar limites entre o Averno e o reino dos viventes? Quem é o responsável por sua condução? Que luz os guiou entre os tropeços da escuridão ínfera? Será que os imortais sabem de sua passagem pelas regiões do abismo e deram novas ordens? Porventura as leis das profundezas foram revogadas? Mirando em direção ao sentinela do abismo, Anton pronunciou, com veemência e sem vacilação: não viemos aqui a passeio nem estamos derrogando nenhuma lei que preside as regiões inferiores. Somos enviados dos imortais, e foram eles que nos investiram de autoridade para penetrar nos domínios da escuridão e do abismo. Estamos a serviço da justiça sideral. Para tomar decisões que competem à administração planetária, tivemos de percorrer esses domínios, pois aqui vicejam crimes contra a civilização. Os seres infernais precisam conhecer seus limites, e a sabedoria dos imortais nos outorgou o mandato de emissários seus. Quanto ao vivente, ainda está de posse de seu corpo físico, que repousa além, sob a proteção de poderosos guardiões. Ele tem habilitação para nos acompanhar. Basta para mim. Se a ordem vem dos imortais, não me atrevo a contrariar. Minha tarefa é impedir que criaturas humanas adentrem os sombrios círculos draconianos. A partir daqui, depararão com situações verdadeiramente inusitadas, para qualquer um. Prossigam então com o vivente, mas tenham-no sempre sob as vistas, pois aqui os viventes são presa fácil. Envolvam-se nos fluidos balsâmicos das alturas, pois as fuligens do mundo inferior causam sérias repercussões nos andarilhos. A descida é sobremodo incômoda a partir daqui. Rezarei para que tenham êxito na tarefa. O sentinela virou-se para o lado oposto, como se estivesse atento a algum evento nas insondáveis regiões abissais. Ignorou-nos por completo após Anton apresentar nossas credenciais, numa atitude que, em outras circunstâncias, talvez pudesse ser interpretada como fria. Prosseguimos todos depois de ouvir a advertência do espírito que vigiava o limiar das dimensões inferiores. Antes disso, Anton e Jamar tomaram as devidas providências para que o espírito liberto por Saldanha fosse encaminhado por guardiões a um posto de socorro na superfície. Nossa incursão às profundezas estava em pleno andamento. Na crosta, amanhecia o dia sob as bênçãos do sol, enquanto, no abismo, nada mudara em relação às claridades benfazejas do astro-rei. Eram trevas insolúveis, permanentes. 6. Preciosos apontamentos. Tendo como referência o tempo na superfície, durante o dia reunimo-nos para estudar e catalogar o ambiente da escuridão no qual estávamos. Era importante essa pausa estratégica para nos organizarmos e registrar tudo, inclusive para poder informar a rota percorrida à equipe de reconstrutores, que em breve procederia à reurbanização extrafísica de todo o trecho. Encontramos um local perto dos escombros de antiga embarcação e ali improvisamos um espaço que nos permitiu ficar um pouco mais à vontade.
Ondas de energia vinham em nossa direção como ondas do mar. Apesar de perceptíveis, passavam por nós sem nos afetar. Com o tempo, aprendemos a nos movimentar naquela dimensão quase material. Aproveitamos a espécie de intervalo para fazer medições, verificar os instrumentos defensivos e avaliar a nossa atividade.